Apostila de Geografia, capítulo 2, Indústria. O tempo e a fábrica. O tempo e a fábrica. O tempo é sua matéria-prima. A máquina são os braços dos homens, que trabalham noite e dia, muitas vezes sem descanso. Passa tempo. E o tempo passa num forte acalanto, e os bens são construídos, fabricados e levados para todo canto. Elizabeth A. Pereira. O poema acima retrata uma das características da cidade. É um local onde prevalecem as atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços que, com o desenvolvimento do trabalho humano, produzem os mais diferentes produtos para serem vendidos. É no espaço das cidades que encontramos centros comerciais, escolas, hospitais e atividades de lazer. Não basta ser apenas o local de moradia. As cidades também devem oferecer serviços que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Atividades econômicas das cidades. Existem diferentes tipos de cidades que se destacam por sua atividade econômica mais importante. Elas podem ser industriais, históricas, turísticas, etc. As cidades industriais são aquelas que têm todo o seu desenvolvimento voltado para a expansão de polos industriais que atraem um grande número de fábricas e indústrias. Já um exemplo de cidade histórica é São Luís do Paraitinga, no estado de São Paulo, que atrai pessoas pela sua história. As cidades turísticas são aquelas que vivem em função do turismo. A atividade econômica mais importante de Fernando de Noronha, em Pernambuco, é o turismo. Então, nós temos algumas figuras. São Luís do Paraitinga, São Paulo, uma cidade histórica. Então, a construção é uma construção mais antiga, porque faz parte da história. Cubatão, uma cidade industrial. Há muito tempo, Cubatão era considerada a cidade mais poluída do estado de São Paulo. Fernando de Noronha, Pernambuco, uma cidade turística. Tipos de indústrias. Existem 3 tipos de indústrias: a extrativa, a de transformação e a de construção. Vamos ver o que seria a indústria extrativa. A indústria extrativa retira matéria-prima da natureza para ser utilizada em outras indústrias. A indústria que extrai o petróleo é um exemplo de indústria extrativa. Então, a extrativa, ela retira matéria-prima direto da natureza. Indústria de construção. Essa indústria é responsável pelo planejamento e construção de edifícios, residências hidrelétricas, navios, usinas e viadutos. A indústria de construção emprega um grande número de trabalhadores. Então, aqui está mostrando uma construção civil, pode ser um prédio ou uma casa. E aqui, construção de navio. Indústria de transformação. As indústrias que produzem alimentos, roupas e todos os produtos que consumimos no nosso dia a dia e que as fazem a primeira transformação da matéria-prima. Então, matéria-prima é tudo que a gente pega para produzir alguma coisa. Por exemplo, com a laranja, matéria-prima, nós produzimos o suco. Então, é as que fazem a primeira transformação da matéria-prima para ser utilizada em outras indústrias. São as indústrias de transformação.
Então, aqui na foto temos uma indústria que transforma o petróleo em combustível e uma indústria montadora de automóveis. Respondendo às questões. A maioria dessas questões vocês vão ter que perguntar para alguém de casa. Pode até pesquisar na internet, mas como vão se referir a chavantes, seria interessante perguntar para um adulto. Você conhece alguma indústria de construção? O que ela fabrica? Então, o que seria a indústria de construção? A indústria de construção, ela é responsável pela construção de edifícios, residências, hidrelétricas, navios, usinas e viadutos. Então, vocês sabem se tem alguma em Chavantes ou próximo? Número 2. Na cidade em que você mora ou nas cidades próximas, há indústrias de transformação? Quais são essas indústrias? Então, na indústria de transformação, são as que produzem alimentos, roupas, produtos que a gente consome no nosso dia a dia. E elas fazem a transformação da matéria-prima, utilizada por outras indústrias. Então, em Chavantes, teria alguma? Na saída de Chavantes, nós temos uma chamada Aramifício. É uma indústria de transformação. Nós também temos na região a usina São Luís. E vocês conhecem mais alguma? Podem perguntar para os responsáveis e eles devem conhecer. Então, a indústria de transformação ela vai trabalhar com plástico, borracha, alimentos, bebidas, tecido. Número 3. Observe as ilustrações e descubra de que tipo de indústria que se trata. Então, aqui na primeira. Isso aqui, elas estão retirando o petróleo. Então, se trata da indústria extrativa, que ela faz a extração de petróleo. Essa outra é uma montadora de carro. Então, ela é do tipo transformação. E essa outra é um operário da construção. Então, são os 3 tipos que nós vimos: a indústria extrativa, construção e transformação. Então, a primeira, extrativa, transformação, construção. Pesquise. As indústrias empregam os mais diversos e diferentes tipos de matérias-primas na fabricação de seus produtos. Que tal fazer uma pesquisa para saber quais matérias-primas essas indústrias utilizam? Depois tem a tabela para registrar quais são as matérias-primas. Então, a indústria extrativa, ela faz a retirada da natureza. Então, ela extrai a matéria-prima da natureza. Então, nós temos a parte vegetal, a parte animal ou a parte mineral. Na parte da vegetal, o que pode ser retirado? Um exemplo é madeira. Da parte animal, a parte de carne e leite. Parte mineral, eu coloquei como exemplo ferro,
mas também teria ouro e outras coisas mais, cobre. Então, dependendo da pesquisa que vocês fizerem, vocês vão achar esses elementos. Indústria de construção. A matéria-prima que eles usam: areia, pedra, tijolo, fios, tintas e o ferro. O que vocês vão entender por matéria-prima? Matéria-prima é como se fosse o ingrediente. E depois que é usado, se transforma em produto. Indústria de transformação. Então, matéria-prima: plástico, borracha, alimentos, bebidas, metalúrgica, química, farmacêutica, têxtil, etc. Então, essas partes de transformação, eles vão pegar a matéria-prima e transformar em algum produto. Número 2. Qual a principal atividade econômica desenvolvida no espaço urbano do seu município? Nesses 3 tipos de atividade, o industrial, o comércio e a prestação de serviço, a prestação de serviço é muito procurada, porque vai ter desde diarista, que é serviço de limpeza, eletricista, encanador, serviço que envolve informática também, manutenção de informática, transporte. Então, esses são prestação de serviço. Então, em Chavantes, o que mais? Qual que seria mais desenvolvida? A industrial, o comércio, prestação de serviço ou todas elas? Número 3. No ambiente rural de seu município é praticado extrativismo? E de qual tipo? O extrativismo é uma atividade praticada direto da natureza. Teria que ser retirado da natureza. Em Chavantes teria alguma coisa? Número 4. Seus pais ou parentes próximos trabalham em algum desses tipos de indústria? Então, vocês vão perguntar em casa se os pais trabalham em algum tipo de indústria e quais seriam as indústrias. Por exemplo, tem alguém que trabalha no aramifício? Tem alguém que trabalha na usina São Luís? Tem alguém que trabalha Alguém que trabalha na hidrelétrica? Que nome se dá aos elementos encontrados na natureza? Então, o nome que se dá a esses elementos é a matéria-prima. E a número 6. Como são chamados os objetos fabricados pela indústria? Tudo que é produzido é chamado de produto. Número 7. Observe o dado do mapa. Ele apresenta o perfil das indústrias predominantes nos estados brasileiros. Então, nós temos todos os estados brasileiros e os tipos de indústria. Então, se vocês olharem, a maioria é construção. Então, está em azulzinho aqui, é construção. Depois nós temos também informática, eletrônicos e ópticos, extração de minerais metálicos, temos a extração de minerais, extração de petróleo e gás natural. Então essas são as diferentes. As que estão em azul são tudo construção. Embaixo nós temos as listas dos estados e as siglas.
o estado, o nome está marcado direto aqui no mapa. A sigla é essa parte aqui pequenininha. Então, por exemplo, Minas Gerais, a sigla MG. Bahia, BA. Espírito Santo, cadê o mouse? ES. Rio de Janeiro, RJ. São Paulo, SP. Santa Catarina, SC. Então, nome é o que está aqui no mapa. E aqui, do ladinho, é a sigla. De acordo com o mapa, qual tipo de indústria predomina no país? Então, na resposta, vocês vão olhar aqui no mapa qual que tem mais. Então, é indústria de quê? Em quais estados predomina a indústria extrativa? Então, são 3 estados. Primeiro estado, não precisa ser na ordem, vocês vão ver qual vocês vão pôr primeiro, mas pode colocar com a maior porcentagem. Então, se vocês olharem aqui, no Pará, é o maior. Depois, o segundo e o terceiro lugar estão empatados. Então, vocês vão colocar o estado do Pará, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No Amazonas predomina a indústria de informática, eletrônicos e óticos. Que tipo de indústria é essa? Então foi apresentado durante a leitura 3 tipos de indústria: indústria de construção, indústria extrativa. Só faltou um tipo, que é o terceiro tipo que está perguntando aqui que tipo de indústria que é essa. Predomina a indústria de informática, eletrônicos e óticos. Então essa é a parte de transformação. Então, indústria de construção, indústria extrativa e indústria de construção. Então leiam com atenção e mãos à obra.